mais, seja bem-vindo ao canal Pregamos a Palavra. Vamos trazer um esboço de pregação desta feita no texto do livro de primeiro Reis, capítulo 17. Vamos fazer uma leitura apenas do versículo de número 16. Vamos trazer um assunto sobre a provisão de Deus. Amém? Vivendo a provisão de Deus em tempo de crise. Vamos trazer uma série de mensagens para pregadores iniciantes, que às vezes é convidado para pregar em algumas igrejas, e às vezes é curto, às vezes tem um culto específico, e ele não sabe qual é a mensagem que ele ia pregar. Nós vamos trazer alguns textos da Palavra de Deus. Qual o texto ideal para o culto de missões? Qual é o texto ideal para o culto de avivamento? E assim sucessivamente. Nós vamos trazer desta feita um assunto sobre família. Vamos ler aqui do livro de 1 Reis, capítulo 17 e o versículo 16. Mas antes de ler, quero pedir a você que chegou aí, que ainda é inscrito, se inscreva-se no nosso canal. Também não esqueça de deixar o seu like, deixe os seus comentários, compartilhe também os outros vídeos que estão no mesmo. Eu quero dizer para você que ao término dessa pregação, ao término dessa palavra, eu vou deixar o esboço no final. Aí você assista o vídeo todo, depois vai ter o esboço dessa mensagem. Amém? Quero ler aqui o versículo. Amém? Versículo 16, que diz assim: da panela da farinha não se acabou, e na botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Aqui está, nesse capítulo 17, uma mensagem tremenda sobre a provisão de Deus. Quando nós começamos a ler o texto sagrado, vai falar sobre Elias, um tesbita dos moradores de Gileade. Você pode começar a introdução falando sobre o homem de Deus, sobre o profeta, vivendo a provisão de Deus mesmo em tempo de crises. Tema propício para um culto da família, ou culto de oração, como você queira ministrar, vivendo a provisão de Deus mesmo em tempo de crise. Veja, querido, devemos confiar que Deus sustenta, devemos confiar que Deus cuida, devemos confiar que Deus, Ele provê em todas as áreas da nossa vida. Deus, Ele provê em todas as áreas da nossa vida, e mesmo em tempo de crises. O capítulo 17 de 1 Reis fala de uma grande crise que havia ali em Israel. Não havia chuva, a terra estava seca. Olha, era escasseio de alimento em toda a área geral, mas mesmo em meio ao escasseio,
de crise, Deus começa a agir. Mesmo naquele escasseio, Deus começa a agir de forma progressiva e incondicionável. Veja, querido, que Deus poderoso, primeiro Ele sustentou o profeta. Primeiro Ele sustentou o profeta. Isso está dos versículos 2 por diante, melhor dizendo, do capítulo 8 por diante. Primeiro Deus sustentou o profeta lá do ribeiro de Querite. Depois ele conduziu o profeta para a casa de uma viúva. Uma viúva que não tinha absolutamente nada. Diz o texto que ela estava procurando lenha para fazer a comida dela e de seu filho. E ambos iam morrer. Mas a Bíblia diz que o homem de Deus foi até lá. Isso mostra, queridos, que Deus, Ele não apenas cuida individualmente, mas também cuida de pessoas também íntimas ou da família. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não cuida apenas de pessoa isolada. Ele também entra em nossa casa e sustenta a nossa família. Deus é assim. Esse texto revela 3 lições profundas sobre o poder de Deus, sobre a provisão. Podemos viver da provisão de Deus. Aqui estão 3 lições poderosas sobre o poder que Deus tem sobre a nossa vida para prover. Ele entra, não existe tempo difícil para Deus. Não existe crise para Deus. Ele é o Deus, Jeová Jireh, que cuida dos seus. Veja, queridos, aqui, do primeiro ponto dessa mensagem, vivendo a provisão de Deus, mesmo em tempo de crises. O versículo 4, a palavra de Deus diz que Deus diz para Elias, ordenarei corvos que ali te sustente. Veja o versículo que diz, e ele foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo do símbolo, e pediu do seu ânimo a morte. Eu estou lendo outro versículo. É versículo 4 do capítulo 17. Eu estava no capítulo 18. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu te ordeno que os corvos ali te sustente. Veja, queridos, Deus nos sustenta, mesmo quando o cenário é o contrário. Deus está conosco, mesmo quando o cenário é o contrário. A crise era real, mas Deus continuava no controle de tudo. Não havia chuva, mas havia provisão. Isso mostra que a falta ao redor não limita Deus. Deus é poderoso. Deus usa meios inesperados, cômodos, que eram provedores. Não eram provedores natural, mas Deus usou. Assim a provisão pode vir de onde que ninguém imagine. Aí você pode contar um testemunho. Você, meu irmão, que está ouvindo essa mensagem e gosta de pregar a palavra.
Você pode contar um testemunho de uma provisão que Deus fez. Mas vamos para o terceiro tópico dessa mensagem. Deus trabalha. A Bíblia diz que Deus trabalha para aquele que Ele espera. Deus trabalha antes da necessidade chegar. Deus é assim. Ele já havia ordenado o sustento, ou seja, Deus já preparou antes da crise se intensificar. Deus é assim. Deus não depende de sistema. Ele é a fonte. Deus não depende de sistema. Ele é a fonte. Confie, porque mesmo em tempo difícil, Deus sabe sustentar a sua casa. Eu disse, vivendo em a provisão de Deus, mesmo em tempo de crises. Deus, o segundo tópico da mensagem. Deus provê. Deus provê. Deus provê. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Essa mensagem aqui, o texto, você tem de meditar do capítulo todo, até o versículo de número 24. O segundo ponto nós vamos ver da mensagem, do versículo 8 ao versículo 16. Deus provê quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Faz primeiro para mim. Isso foi quando Deus já tinha mandado o homem de Deus, o profeta, para a casa da viúva. O versículo 3 diz, e Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém fez isso. Faz isso primeiro para mim. O bolo pequeno e traz para fora, depois faz para ti e para teu filho. Veja, queridos, que aquela mulher, ela não teve medo. Que a Bíblia diz que quando o profeta foi até lá, onde estava o profeta, ela disse, a tua serva não tem nada. A Bíblia diz que ele levantou e foi para Sarepta. Deus transforma a escasseio em oportunidade. Está faltando tudo. Porém, na vida de Elias está faltando nada. A viúva estava no limite, mas Deus interveio. Ele havia Elias até ela. Deus interviu. Ele envia Elias até ela, mostrando que mesmo na crise, Deus está no momento, em qualquer circunstância. Deus está em qualquer circunstância da nossa vida, Ele está presente. Deus vê o potencial onde ninguém vê. Ordenei ali uma mulher, Deus disse para Elias, ordenei uma mulher viúva que te sustente. Versículo 9. Veja o que diz. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenarei ali uma mulher viúva que te sustente. Veja, querido, aos olhos humanos, ela não tinha nada, mas aos olhos de Deus, ela sustentaria o profeta. Veja que Deus poderoso. A provisão veio através da obediência. Aquela mulher obedeceu ao colocar Deus em primeiro lugar. A viúva experimenta o sobrenatural. Da panela, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite faltou. Veja que Deus poderoso é o nosso. Esse é o Deus que provê. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar,
Essa mulher primeiro fez o primeiro bolo para um profeta. Para estar tudo acabado. Mas ela obedeceu a voz de homem de Deus. A provisão de Deus não é pela a metade, mas é suficientemente sustentando cada necessidade, até que nada falte. Aquela mulher, ela creu na panela, ela creu na palavra. Ela creu na palavra, isso lhe deu, isso abriu porta que nenhum esforço humano seria capaz de abrir. Se Deus for a sua propriedade, se Deus for a sua prioridade, Ele visita a sua necessidade e não deixa faltar nada para você e nem para a sua família. Deus é assim. Deus conhece a nossa necessidade. Deus cuida de cada um de nós, de nossos familiares. Veja, queridos, vamos para o terceiro ponto da mensagem. Deus cuida de nós em todas as nossas áreas da nossa vida. Deus cuida de nós em todas as áreas, de todas as áreas. Isso está no versículo 17, por diante, até o versículo 17. E o Senhor ouviu a voz de Elias. Isso é quando ele orou pelo menino que tinha morrido. Veja, queridos, que coisa interessante. Deus cuida da família, além da provisão material, aquele que já estava sendo sustentado. Deus cuida da família, além da provisão material. Aquela lá já estava sendo sustentado diretamente, mas a crise se identifica. O filho da mulher adoeceu e morreu. Diz o versículo 17, que o menino morreu, e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher e da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que dele não havia fôlego. Aquele menino veio a óbito. Mas o homem de Deus, Deus não cuida só do que você tem, Ele cuida do que você ama. Aquela mulher amava o seu filho. E o homem de Deus fez oração pelaquela criança. E Deus ressuscitou. Deus pode transformar qualquer situação. Basta confiar nele. Entrega a sua família a Deus completamente. Temos que acreditar, queridos, que o nosso Deus, Ele cuida. O cuidado de Deus não se limita ao financeiro. Ele se importa com todas as áreas da nossa vida, inclusive as mais profundas. Deus manifesta quando a família se volta a Ele em meio à dor. A viúva expressa a sua angústia a Elias. Clama ao Senhor, clamou ao Senhor. Aquela viúva expressa a sua angústia. E Elias clama ao Senhor, diz o versículo 20 da leitura de Reis 17. E o clamou do Senhor, e clamou ao Senhor, e disse: Senhor meu, também até esta viúva com quem a quem eu moro afligiste, matando seu filho. Veja, queridos, que coisa importante. A crise não afasta, mas conduz ao altar, ou a dor, endurecer o coração, ou levar a uma dependência mais profunda de Deus. Deus manifesta, Deus transforma a crise em vida e testemunho dentro de casa. No versículo 22, o Senhor ouviu a voz de Elias, e o menino viveu e levantou,
e declaração agora sei. Veja que Deus poderoso, Deus ouviu a oração do homem de Deus. Diz que Deus ouviu a oração de Eliseu. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Veja que Deus poderoso. Agora, a Bíblia diz que agora, ela disse, agora sei. Agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdadeira. Veja que agora aquela mulher foi dar testemunho do homem de Deus. O milagre não apenas resolveu o problema, mas fortaleceu a fé daquela família. O milagre não apenas resolveu o problema, mas fortaleceu a fé daquela viúva, daquela mulher. Vamos concluir esta mensagem. Vamos terminar dizendo, Deus continua sendo a fonte dentro da sua casa. Deus é a fonte de tudo, queridos. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, então a provisão se manifesta. E Deus não cuida só do material, Ele cuida da família por completo. Desta noite, desse dia, querido, você possa acreditar que a sua casa, hoje é o dia de alinhar a sua casa com Deus, o dia de confiar, é dia de entregar tudo nas mãos de Deus. Você diz, quando estiver pregando, hoje é o dia de alinhar a sua casa com Deus, é o dia de confiar, é o dia de entregar tudo nas mãos do Senhor. Deus ainda provê, Ele ainda sustenta e Ele ainda cuida. Deus ainda provê, Ele é o Deus que Ele continua cuidando dos seus. Jeová Jireh é o Deus que cuida dos seus. Aqui está essa mensagem. Que questão de ler tudo que está escrito no esboço desse sermão. Você que está assistindo, vai até o fim. Eu vou colocar todo o esboço, todo o sermão no final do vídeo. Amém? Que Deus abençoe. E eu lhe peço, se inscreva no nosso canal.